O fair play não é uma coisa que está vindo do nada, né? É uma camisa de força para clubes que, reiteradamente, acabam gastando mais do que podem. Se a gente olhasse lá para o Campeonato Brasileiro de 2024, já aplicando os critérios de fair play financeiro, 13 dos 20 times que disputaram a Série A naquele ano estariam em violação ao fair play financeiro. Todos os clubes do futebol brasileiro, eles não vão poder gastar mais do que eles arrecadam, com exceção de um limite de 30 milhões de desequilíbrio, digamos assim, né, uma gordurinha, ou 2,5% da sua receita total, o que for maior. 70% do que o clube arrecada está limitado a gasto com atleta. Então, eu faturei 1 bilhão, eu quero gastar 800 em atleta. Não posso, só posso 70%. Essa, talvez, para mim, seja o grande X da questão para a gente saber se o fair play financeiro vai ou não ser aplicável, porque a agência, a Anresf, ela tem um poder de uma certa fiscalização que, de ofício, ela vai conseguir solicitar informações para os clubes, ainda que no começo em caráter educativo e não punitivo, que automaticamente essa agência ela vai conseguir criar procedimentos e processos internos para esses clubes se adequarem ao mercado regulatório. Olá, torcedores de balanço, começando mais um Sports Market Makers, com muito carinho para vocês, episódio 81. Falaremos hoje de análise do Brasileirão, fair play financeiro e muita polêmica. Eu vou falar os times que estão bem, eu vou falar os times que estão mal, a gente vai falar de bet, tem muita coisa legal acontecendo. Para você que está me vendo, já está escrito aqui embaixo, meu nome é Bruno Chatac. Atualmente eu não sei nem o que eu sou nesse canal, mas âncora, apresentador, entrevistador, vamos embora. Estou aqui com o meu querido Marco de Servo também. É o meu famoso Quinho, o cara que eu amo de paixão, sabe tudo, sou eu, um pouquinho menos desbocado, um pouquinho mais educado. Marco de Servo, seja muito bem-vindo. Vamos começar essa resenha? Vamos só, antes de mais nada, relembrar que batemos 20 mil seguidores no Instagram, então agradecer muito essa nossa turma aí de apaixonados por balanço e esporte, e que venham 20, 30, 40, e quem sabe um dia a gente chegue nos nossos tão sonhados 100 mil seguidores. E com esse agradecimento eu também vou deixar o meu puxão de orelha. Pessoal, do 0 ao 50 foi rápido, do 50 ao 100 está demorando aqui no YouTube. Então, para você que está ouvindo, 2/3 de quem nos assiste não segue o canal e não curte o episódio. Então vamos botar a curtida, seguir o canal, ativar o sininho, deixem seus comentários, me chamem de clubista, façam o que vocês quiserem, mas nos assistam. É sempre um prazer estar aqui com vocês e falar muita coisa, falar de coração, porque a gente ama isso. Quinho, vamos fazer o seguinte, vamos começar por onde todo mundo tem falado. A partir de 1º de janeiro, começamos com o fair play financeiro no futebol brasileiro. O senhor me autoriza a fazer uma verdadeira apresentação aqui para os nossos espectadores? Com certeza, quero ver essa aula aqui também, e vou ser um telespectador agora. Eu prometo que eu não vou deixar a coisa muito chata. Eu tenho o desafio aqui de explicar isso para vocês em 15, 20 minutinhos, e aí depois a gente vai entrar nos casos, vai falar de cada coisa, mas os nossos queridos aqui, a Leninha do meu coração, do time da Outfield, do nosso time do Sports Market Makers, Caio Bessa, meu irmão, trabalha comigo, mora no meu coração, infelizmente é tricolor carioca, não seguiu o DNA da família, quer dizer, quem não seguiu fui eu, mas tudo bem, está perdoado, deixando também um beijão aí para o Thiago Salomão, para o Pedro Oliveira, e para os nossos queridos Lau Guarnier e Marcelo Colaneri. Vamos já para a primeira apresentação que a gente tem aqui. Estamos falando de fair play financeiro, pessoal. Vamos lá. O que a gente tem aqui de fair play financeiro? Tenho feito aí um verdadeiro roadshow nos outros programas, falei com o Canedo, falei com o Kika lá no Mundo da Bola, apresentei isso lá para o pessoal do Futuri, vou apresentar agora para o pessoal do Futebol Interativo, mas eu queria falar um pouco qual que é esse bicho de 7 cabeças. Pessoal, é aquela prova de matemática, é chato, mas se a gente não aprender o que é o fair play financeiro, se a gente não se habituar com isso, automaticamente a gente vai ficar não só em dívida na resenha, mas também em dívida nos próprios clubes do futebol brasileiro, porque agora isso aqui é regra, é obrigação, tem agência reguladora, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu acho que a gente tem que falar aqui do contexto, né? O contexto aqui é o seguinte,
É óbvio que a gente está trabalhando a números de 2024 porque são os dados oficiais. Lembrando, os clubes eles publicam seu balanço até 30 de abril de cada ano, com base nas informações até dezembro do ano anterior. Então, sim, aqui é o delay contábil da vida real. Isso significa que agora, em abril, maio, a gente vai ter acesso aos números que os clubes em dezembro fecharam o ano. Então, a gente está sempre com esse atraso, mas por uma questão de justiça e responsabilidade do nosso canal e dos nossos valores, a gente sempre trabalha com dados oficiais. Então, com base nisso, se a gente olhasse lá para o Campeonato Brasileiro de 2024, já aplicando os critérios de fair play financeiro, 13 dos 20 times que disputaram a Série A naquele ano estariam em violação ao fair play financeiro. Isso, obviamente, tem muita questão de adequação. Muitos clubes em 2025 agiram diferente, seja para melhor, seja para pior, mas isso mostra um dado de um futebol brasileiro que, se ele não está numa bolha, ele tem tido uma crise de governança, uma crise de sustentabilidade. Então, a gente fala muito em fair play financeiro, mas a gente sabe que, automaticamente, a gente está falando em sustentabilidade. Então, dos times que estão aprovados, já tirando aí, batendo chovendo no molhado, né? Flamengo e Palmeiras, mas você tem ali o Atlético Paranaense, que inclusive caiu nesse ano, o Atlético Goianiense, que inclusive caiu no ano de 2024, o Criciúma, que caiu no ano de 2024, o Cuiabá, que caiu no ano de 2024, e o Juventude, que agora caiu no ano de 2025. Esses clubes, tirando o Atlético Paranaense, são ali o que a gente carinhosamente chama de clubes de ioiôs, né? Eles sobem, descem, mas isso mostra um pouco como a prateleira mais tradicional do futebol brasileiro, né? Os principais clubes. Tem gente que chama de os 12, tem gente que fala que hoje em dia já são 15, mas esses times que naturalmente figuram na Série A já estão em violação de fair play financeiro. Portanto, daqui até 2029, que é quando a gente vai ter o pleno vigor, né, com todos os pilares do fair play financeiro, a gente vai ter muita gente tendo que se readequar. Então, isso é muito importante, esse contexto, né, para a gente entender que o fair play não é uma coisa que está vindo do nada, né? É uma camisa de força para clubes que, reiteradamente, acabam gastando mais do que podem. E aí, quando a gente fala mais que pode, que fica super à vontade para me interromper aqui a qualquer momento, mas vale lembrar que em 2013, portanto, há 13 anos atrás, os clubes que mais faturavam no futebol brasileiro estavam na ordem ali, algo próximo a 300 milhões de reais por ano. Passados aí, uma década e um pouco mais, a gente já começa a ver clubes já na ordem, clubes aí de menor prateleira faturando esses 300 e os clubes de maior passando do bilhão, seja em receitas recorrentes como receitas não recorrentes, ou seja, venda de jogadores, participação em campeonatos atípicos e etc. Com isso, a gente precisa ter esse cenário de que, se a receita aumentou muito, as dívidas dos clubes, elas não só explodiram, como elas tiveram uma troca de perfil. O que é essa troca de perfil? Se lá atrás, em 2015, a gente olhava ali para a dívida do seu clube e via ali muitas questões de tributos, acordos de atletas de décadas passadas, filinha de acordo trabalhista, coisas ali até com empresários, aí o empresário renegociava porque botou algum jogador ali a mais no clube e tudo mais. Hoje a gente está vendo algo totalmente diferente. Esse endividamento está muito mais carregado a curto prazo, ou seja, com vencimentos em até 12 meses. Né? Se você pegar hoje o exemplo do Botafogo, se estima que de 1,5 bi de dívida, o Botafogo tenha 700 milhões de reais a curto prazo. Esse pode não ser o faturamento do Botafogo em 2025. Isso traz uma insustentabilidade que você entra naquela tríade clássica, né? Você não paga, renegocia pagando juros, joga o principal para o próximo ano e vai fazendo uma bola de neve. Então, isso também é muito relevante para a gente entender como esses clubes, mesmo não tendo, né, eles acabam se endividando e contratando mais jogadores, folhas salariais estratosféricas no futebol brasileiro. Se hoje a gente ainda não transaciona no mesmo nível da Europa, né, em aquisição de jogadores, há muito tempo o futebol brasileiro já paga em níveis equivalentes ou até maior do que os clubes médios da Europa. Portanto, estando abaixo ali de uma prateleira de talvez 12 clubes, mais os remanescentes da Premier League, que essa, assim, descolou um pouquinho financeiramente das demais ligas,
mas é necessário que a gente explique que os clubes, eles, como a informação de renegociação de salário e luvas, ela não vem a público de uma maneira tão rápida, os clubes acabam trocando esse tipo de modalidade e trazem jogadores que a gente acredita que são jogadores de passe livre, mas que o custo de carrego em cargos de folha e pagamento de intermediação fica muito mais caro para o clube. Então, esse é o cenário de um certo caos de um futebol brasileiro que passou por renegociação de blocos de direitos de TV, uma venda do bloco dos clubes da LFU de 10 anos, de 50 anos, né, por 10% dos seus direitos de TV, e um mercado de bets, que até então aumentou muito o ticket de receitas do futebol brasileiro, agora ele está em vias de consolidação, então muitos clubes vão perder seus patrocinadores, como já está acontecendo aí. Destaque para a dupla Grenal, para o próprio Santos hoje, são clubes que estão sem isso. E aí, com base nisso tudo, falando um pouquinho aí, talvez da falência aí, dos processos internos dessas duas ligas do futebol brasileiro, Libra e LFU, agora a CBF ela encabeçou alguns processos relevantes no futebol brasileiro. Primeiramente, a questão da reforma da arbitragem e calendário para o ano passado, e agora com a implementação do fair play financeiro, sendo, primeiro, né, debatido entre todos os clubes e diversos especialistas do mercado, e, posteriormente, como é agora, com uma comissão aí de notáveis fazendo o papel de uma agência reguladora para implementar esse fair play financeiro. E aí a gente vai falar daqui a pouco se vale a pena, não vale a pena, como que a gente tem o fair play financeiro dentro dessa ótica. E aí, falando aqui dos 4 pilares, tá, de controle aí do fair play financeiro. O primeiro pilar é o pilar das dívidas em atraso. Então, a partir de 1º de janeiro, os clubes hoje eles não podem dar calotes em clubes, atletas e governo. Então, para o pessoal que quer fazer novas dívidas, as dívidas em atraso já poderão ser cobradas pelo sistema de fair play financeiro, de sustentabilidade, uma resolução de pagamento dessas dívidas. E aí alguns clubes naturalmente vão acabar entrando em algumas modalidades de renegociação coletivas, sejam elas acordos trabalhistas, a RCE, né, que é o Regime Centralizado de Execuções, uma recuperação judicial ou até um plano factível de pagamento de credores. Então, esse pilar é o pilar 1, é o pilar que já está vigente. E aí, falando do pilar 2, que é o equilíbrio operacional, uma vez que os clubes têm um tempinho para pagar, né, para puxar essa fila e equilibrar essas dívidas em atraso, aí vai vir o segundo pilar, que é o que a gente chama de equilíbrio operacional. Esse equilíbrio operacional, ele é uma regra que o que a CBF, né, via regulamento Fair Play, determinou. Todos os clubes do futebol brasileiro, eles não, a partir de 2028, eles não vão poder gastar mais do que eles arrecadam, com exceção de um limite de 30 milhões de desequilíbrio, digamos assim, né, uma gordurinha, ou 2,5% da sua receita total, o que for maior, tá? Então, isso é muito importante. E aí, já nesse pilar, tem um asterisco muito importante da gente falar, que são os aportes dos controladores. Então, esses aportes, eles têm algumas regras, né? Eles precisam vir em termos de dinheiro limpo, ou seja, você não pode pegar e endividar o clube ou pegar um empréstimo na sua pessoa física, dando em garantia ativos do clube. Então, esses aportes eles entram como uma cota patrimonial. Esse é a designação contábil, gerencial, fiscal correta para isso. E aí, com base nesse aporte, nessa contribuição patrimonial, essa agência, inclusive, tem reguladora, ela vai ter subsídios para questionar a origem desse dinheiro. Então, em português, claro, se aqui, por exemplo, o Pedrinho quiser comprar o Gerson e o Cruzeiro já tiver atingido esse equilíbrio operacional, ou seja, já estiver ali no limite de receita versus despesa, o Pedrinho vai ter que pagar os 30 milhões de euros pelo Gerson e aportar mais 30 milhões de euros para cobrir esse teto de equilíbrio. Então, na verdade, o Gerson não vai custar 30, ele vai custar 60. E aí, isso já entra um pouco em custo de elenco, que é o pilar 3, que é como os clubes, né, acabam mascarando
essas dívidas, essas naturezas, e aí, portanto, aqui eu vou até puxar aqui o pilar 3 detalhado, 70% do que o clube arrecada está limitado a gasto com atleta. Então, eu faturei 1 bilhão, eu quero gastar 800 em atleta. Não posso, eu só posso 70%. E aí, o meu querido Marco de Servo, qual que é o brilhantismo e o elogio que eu tenho para fazer para o regulamento? Para esse tipo de contabilização, você vai contar salário, encargo social, direito de imagem, luvas, amortizações e comissão de agentes intermediários. Muita atenção para as amortizações. Lucas Paquetá chegando no Flamengo, 40 milhões de euros para um contrato de exemplo, 4 anos. Até acho que depois especularam em 5, mas vamos falar os 4 anos, porque fica mais fácil. Nesses 40 milhões de euros, eu vou amortizar, para fins de fair play financeiro, 1/4 da aquisição por cada ano de contrato do atleta. Então, isso significa que, para fins de ano de 26, são 10 milhões contabilizados, 27, 10 milhões, 28, 10 milhões, 29, 10 milhões. Então, isso significa que você tem que, literalmente, fazer essa amortização no impacto de folha, porque, senão, você tem um descasamento que você vai acabar burlando esses 70%. E aí, para terminar esse pilar 3, e é super importante, a gente acaba tendo as exceções. E aí, Quinho, as exceções, elas possuem mensagens subliminares importantíssimas para as tais das teses de negócios, que a gente tanto fala aqui, o Pedrão adora, que, basicamente, a gente vai ter uma situação em que investimentos em categoria de base, feminino e projetos sociais não entram nessa contabilização. Entram, sim, né, nas demonstrações financeiras do clube, mas, para fins de fair play financeiro, isso necessariamente acaba tendo uma como é que eu posso dizer, uma não contabilização. Então, e aí o pessoal lá do Cruzeiro ficou muito bravo comigo, mas você pode, sim, comprar o Gerson, mas a mágica, às vezes, também seja pegar esse mesmo valor e aportar no investimento em base, e o Cruzeiro vem fazendo isso, para ser bem sincero, desde a gestão do Ronaldo, mas para que você, lá na frente, consiga vender atletas, como o Palmeiras faz hoje, de um trabalho que começou em 2015, e você comece a ter ali um dinheirinho extra pingando, para, inclusive, você conseguir aumentar o seu teto, que vai estar muito bem amarrado pelo fair play financeiro. Então, talvez, nesse próximo triênio, os clubes que mais vão se destacar, e aí todo elogio para o trabalho do Bahia, Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Fluminense, Internacional, Grêmio, o próprio Galo também revela jogadores, o Cruzeiro, são clubes que vão vir com essa pegada, e se souberem tratar isso como principal ativo, eles não só estarão trabalhando em receitas futuras, como estarão construindo bases para que eles passem com menos turbulência por esse processo de implementação do fair play financeiro. E aí eu vou entrar aqui na tal da linha do tempo. Qual que é a nossa linha do tempo aqui? 2026, dívidas em atraso, pilar número 1. Para 28, entra a questão do equilíbrio operacional. E para 2029, entra tanto 70% de custo, como o quarto pilar, que foi o último que eu não falei propositalmente, que é o pilar que, para 45% da sua dívida total, esse vai ser o limite da dívida de curto prazo, a dívida que vence em até 12 meses. E aí eu não conversei com o nosso querido César Grafietti, mas eu tenho certeza que ele ficou assustado quando ele fez o relatório convocado no ano passado com o Outfield, porque ele olhou e falou, caramba, os clubes estão com uma dívida de curto prazo altíssima. E aqui de cabeça eu cito o Vasco e Fluminense, por exemplo. Vasco tem 42, tinha, né, a época da divulgação, né, do seu resultado de 2024, 42,5% de sua dívida total em curto prazo, impagável, não dá para pagar. O Fluminense, que vem de 3 anos de excelentes receitas extraordinárias, e posso falar assim, uma boa gestão, em que pese algumas críticas, o Fluminense estava com 45% da sua dívida total a curto prazo. Isso, Quinho, se a gente puder apertar aqui, pessoal da minha época, a famosa tecla SAP, isso nada mais é do que juros bancários, em sua maioria. Então, você é uma bola de neve. Você parece o Papaléguas ali, né? Você corre e não sai do lugar até você começar a andar para frente.
Então, esses 4 pilares, eles têm essa aplicação. Tem uma senhorinha aqui, Agência Reguladora de Implementação, ANRESP. Tenho certeza que a gente vai precisar de um nome popular para ela. Tem falado de comissão de notáveis, eu não gosto desse nome, tá? Então, vamos ver se a gente consegue aí pensar num nomezinho melhor, né? Mas aqui, de grosso modo, essa talvez para mim seja o grande X da questão para a gente saber se o fair play financeiro vai ou não ser aplicável. Por quê, Kim? Porque a agência, a ANRESP, ela nada mais é do que uma CVM para quem trabalha no mercado de capitais, um Bacen para quem trabalha no mercado de sistema, né, financeiro bancário nacional, uma Anatel, que regula as telefonias, as empresas de telefonia, a ANAC para questões aeroespaciais. Então, assim, você tem a agência reguladora, ela tem um poder de uma certa fiscalização, um poder ali, não é de polícia, mas eu vou aqui carinhosamente, né, chamar, que de ofício ela vai conseguir solicitar informações para os clubes, ainda que no começo em caráter educativo e não punitivo, que automaticamente essa agência ela vai conseguir criar procedimentos e processos internos para esses clubes se adequarem ao mercado que a gente chama regulatório. Então, isso é o grande diferencial. Até mandei uma mensagem para o César, falei, César, e aí, vai sair, não vai? Ele brincou comigo e falou, já estamos iniciando os trabalhos, vai sair. O primeiro movimento é muito de solicitação de informações para os clubes, né? Criar bagagem, fazer análise. E aí, até por isso, olhando para a linha do tempo, quando a gente fala da implementação dos pilares 2, 3 e 4 para 28, é porque a gente vai ter um período aí de maturação, né? de recebimento de informação, para aí sim essa agência já explicar aí para os clubes quais são as aplicações, essas permissões. E aí, para que recuperação judicial cada vez mais comum, né? Congelamento de folha. Então, os clubes, eles, quando pedirem recuperação judicial, vão ter que, 3 meses antes, terem aquela folha congelada e não vão poder passar daquilo, e só comprar o que eles estão vendendo. Então, se o Vasco está em recuperação, ele só pode comprar se ele vende o Ryan, e a folha não pode aumentar do que 3 meses antes a data do pedido. Falando das sanções, são 6 sanções, até deixar Caio Bessa, Caio Marins, meu irmão aqui. Cara, brigadaço, essa apresentação está muito didática, muito simples, então ajuda muito aqui, obrigado. E aí a gente dividiu nessa apresentação 2 fases, tá? As fases das sanções, que elas são sanções educativas, né? Que é o estado de monitoramento, que é uma primeira sanção sigilosa, digamos assim, né? Não pública. Então, a agência vê que o clube está fazendo alguma coisa errada e entra num estado de monitoramento. Eu brinco que é como você cair na malha fina, né? Você cai um ano, nos outros anos a Receita Federal ela vai monitorar o seu imposto de renda para ver se você está readequando, está fazendo a declaração dos outros anos corretas, né? Aí, se o clube não faz as adequações, ele entra em estado de advertência pública, e aí nós, os famosos stakeholders, né, os interessados, passaremos a ter acesso a essas informações, ao passo que, se elas não forem solucionadas, aí vem a primeira sanção financeira, punições financeiras, fazer doer no bolso, e aí a gente passa para as sanções graves, né? Se o primeiro bloco aqui a gente tem as sanções progressivas, as sanções graves, elas já são a famosa camisa de força. E aí a gente tem um âmbito de transferban, cabendo lembrar, né, o transferban internacional, que é aquele das dívidas de operações internacionais que são arbitralmente passíveis de análise da FIFA, eles já continuam. Hoje, vários clubes de futebol brasileiro estão passando por esse período de transferban. Mas agora, se até então a gente tinha a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, exercendo esse papel, agora a gente vai ter a própria agência reguladora com esse poder punitivo. Então, óbvio que os clubes terão como exercer o seu direito de contraditório, de ampla defesa, devido processo legal, vão responder, vai ter lá toda uma fase que o clube vai poder contestar. Isso já acontece, por exemplo, na Premier League, com clubes como Chelsea, Manchester City, Everton, recentemente.
Os clubes vão... Tem ali as coisas acontecem de maneira mais devagar até do que a gente gostaria, mas, naturalmente, se os clubes não resolverem isso, aí sim a gente começa a ter a dedução de pontos e, eventualmente, o rebaixamento ou cassação de licença. Dedução de pontos, temos sim, né, um exemplo aqui no futebol brasileiro. Cruzeiro perde 6 pontos. Se não me engano, William Bigode, primeira ou segunda Série B do clube, né, 2020 ou 21, se não me engano é de 2020, de uma transação, acho que é ou para a Arábia ou para a Ucrânia, e aí o Cruzeiro começa, né, se não me engano, acho que foram 6 pontos, e os casos de rebaixamento, a gente ainda não teve de maneira tão marcante no futebol brasileiro, mas o futebol italiano é um excelente exemplo disso, né? Então, se a gente olha hoje, Napoli, Fiorentina, Turino, são clubes fênix, né? Clubes que perderam sua licença e depois retomam das divisões inferiores, sendo que o caso mais recente, talvez, e mais famoso seja o do Chievo, né? Chievo, que agora, acho que até o Douglas Costa está para fechar aí com o Chievo, mas ele vai lá para baixo, vai recomeçar, mas tem ali mantém ali o seu escudo, né? A sua tradição. E fazendo lembrar que nas ligas europeias, isso é algo que a gente vai precisar entender melhor a implementação do futebol brasileiro, esses rebaixamentos, essas cassações, evita-se que sejam feitos ao longo dos campeonatos. Por quê? Para que evite-se uma disparidade esportiva. Então, eu pego o Chievo na primeira rodada, perco para o Chievo, meu maior rival vai pegar o Chievo na última e vai ganhar de WO. Então, as principais ligas elas têm mecanismos de fazer os clubes se manterem ativos, nem que venham ajudas, né, injeções inorgânicas de capital, e aí no final da temporada aí se discute a licença ou eventual descenso ou cassação da licença do clube. Dito isso, meu amigo, tá feito, deixo para você. Extrapolei um pouquinho o meu monólogo aqui, mas espero ter esclarecido aqui, né? Não poderia deixar de fazer a nossa apresentação para quem nos ouve, quem nos assiste. E é isso. Super claro, mais um material de Sports Market Makers, como você disse, do Caio, mas tem algumas dúvidas aqui para você me esclarecer. Acho que, de fato, fica muito claro que a CBF caminha aqui para um futebol mais rentável, né? Um produto mais saudável, né? De médio e longo prazo, explorando, como você disse, outros mecanismos ali de receita futura, que é a categoria de base. Mas eu tenho uma dúvida aqui logo de cara, como que você vê que esse mecanismo vai agregar a competitividade do clube? Você cita ali quem está acomodado, alguns até foram rebaixados, acabaram não conseguindo subir, né? Você acha que nesse início de adequação, quem começar a andar na linha pode ter alguns problemas frente aos outros ou não? Como que você vê isso nesse balanceamento? Eu vejo até justamente o contrário, né? Quem anda na linha vai começar a ter aí uma possibilidade de que se evitem casos como ficou muito marcado, né? Aquele depoimento do presidente do Cuiabá, quando ele fala que assim, ele perdeu o Ranielli, não recebeu pelo Ranielli e foi rebaixado, né? Então, um doping, né? Exatamente. Tem gente que chama de doping financeiro, doping esportivo, enfim. A questão é, você evita essas disparidades, principalmente com o primeiro pilar sendo aplicado desde já. Por que a gente fala isso? Porque nesses casos, você acaba tendo clubes que têm gestões temerárias se sobrepujando a clubes que estão fazendo tudo certo. Então, isso aí é o que a gente chama de incentivo perverso, né? Então, você tá ali, andando na linha, chega uma hora que você fala, cara, quer saber, Dani, se eu vou contratar sem pagar também, vou dar o pedal. Vou dar um exemplo. Se a gente imaginar que o Palmeiras, em 2023, compete com o Botafogo cabeça a cabeça, e você imaginar que um jogador que fez toda a diferença em campo, como foi o Thiago Almada, ele não tinha sido pago, é correto com o Palmeiras, que está pagando todos os seus atletas? Não, não é correto. Então, esse fair play financeiro, na legislação, ele já traz essa possibilidade de fazer essa equiparação. Qual que é, talvez, a grande pergunta, o grande X da questão? Se essa agência ela vai fazer valer essas punições progressivas, essas sanções progressivas. E aí, talvez, é onde a gente precise de um órgão atuante para a gente não correr o risco de terminar em pizza.
né? Impune, E aí, é Brasil. Eu nunca vou criticar alguém que vai lá no comentário, ou que vai deixar um comentário aqui no episódio, falando, isso aí não vai dar em nada, o Brasil a gente sabe como é que é. A gente sabe como é que é até a hora que não é mais, né? Então, tomara que esse seja o momento. E uma outra dúvida que eu tenho aqui em cima dos mecanismos e pilares de estruturação, né? Você falou do endividamento ali de curto prazo. Quais são os mecanismos hoje no mercado que os clubes têm para reestruturar essas dívidas, colocar a longo prazo, né? Acho que falar um pouco desses pilares que podem ser implementados pelos clubes nessa janela de oportunidade para ele estar apto ali e passar longe dessas sanções. Pô, eu gostei da pergunta, até assim, pessoal, hoje a brincadeira aqui do pré-papo foi: não vamos fazer uma pauta, deixe seu coração te levar, vamos trocar uma ideia. Então, eu gosto desse tipo de pergunta, porque alguém está olhando para algo que me traz aí uma certa atenção, né? Então, quando você olha, exemplo aí da própria Outfield de São Paulo, estrutura um FDIC. A estruturação de um FDIC, ela é, sim, uma modalidade de reestruturação de dívida. Então, quando o clube ele pega um dinheiro a um custo de juros menor e renegocia as suas dívidas que estão ali tirando o calo mesmo, porque esquece dívida total, gente, tem uma coisa chamada fluxo de caixa. Então, quando o clube começa a operar em fluxo de caixa quase que diário, você está vendendo um almoço para pagar a janta, né? Então, quando você tem esse tipo de artifício, não é papel da Outfield gerir o São Paulo, né? Se o São Paulo não pagar o FDIC tem garantias que ele vai executar contra o clube, mas é um modelo de reestruturação. Quando o Vasco pede uma recuperação judicial, é um outro modelo de recuperação, de reestruturação, né? Então ele está pedindo, ele vai pegar essas dívidas, vai congelar e vai propor um plano de recuperação judicial que vai prever carência, prazo, deságio, ele vai negociar com várias classes de credores. Só que, além disso, tem credores com garantias especiais que estão fora dessa recuperação judicial e os próprios tributos. Hoje você precisa de uma certidão negativa de débito, então você precisa reparcelar os tributos em atraso. Você vai precisar fazer uma transação individual, um parcelamento especial. Não tem como fugir disso hoje, né? Então, independente se um FDIC, uma recuperação judicial, uma RCE, que é um regime centralizado de execuções, ou até um modelo mais orgânico, como foram nos casos, né, cada um com sua peculiaridade, Flamengo e Palmeiras, e hoje o Bahia está fazendo com outra peculiaridade, e o Bragantino também. Quando você olha, esses clubes eles vão precisar entender que uma estratégia de reestruturação ela não pode ser vista que não seja a médio e longo prazo. Então, a torcida do Vasco fica brava comigo, mas quando você tem um plano de recuperação judicial, você aprova, e você paga 6 milhões de euros no Brenner, eu não estou criticando a contratação do Brenner, mas o clube ele não expôs qual é a estratégia dele para pagar os credores extraconcursais, o clube não expôs qual é a estratégia dele para tirar as CNDs, o administrador judicial ele fala que eles estão no curso de uma negociação de transação? Sim, mas a gente não tem essa noção. E aí, quando você olha as despesas correntes fora da recuperação judicial, você tem, olha o que o clube ele vai precisar. Ele precisa pagar o plano de recuperação, o credor lá de trás extraconcursal, os tributos, as despesas correntes e não se endividar. Aí eu pergunto para você, com esses 4 pilares, com apontamento do administrador judicial no relatório mensal de atividade, que é um documento público que fica na recuperação judicial, mostrando que o Vasco, sem pagar essas dívidas que estavam congeladas, aumentou seu passivo de curto prazo. A minha pergunta para você, eu te devolvo a pergunta. Você acha que dá para o Vasco contratar o Brenner? Eu acho que não, e até uma questão que eu coloco aqui, acho que não só o Brenner, mas como você trouxe o Gerson, acho que N exemplos que você trouxe ao longo da sua apresentação e nas redes, mas eu acho que eu estou muito curioso para entender, você comentou dessa reação da torcida do Vasco, mas das próximas reações das torcidas em cima desse contexto muito mais controlado. Então eu fico muito curioso como que a torcida agora vai começar a ter um pouco, talvez, mais de paciência com a base, entender que esse projeto da base pode surtir efeito no médio e longo prazo para o clube se manter na primeira divisão, brigar por títulos. Eu estou muito curioso pelo discurso das torcidas, né? Acho que talvez isso
com o tempo, as torcidas vão começar a entender muito melhor, como você disse, que o problema não é a contratação do Brenner, mas sim como que é feita essa contratação. Né? Eu acho que ela pode acontecer, mas o clube tem que ser criativo para ela existir no contexto seguro com governança. Um ponto que eu até trago aqui, por último aqui, para a gente arrematar esse assunto que, como você disse, assim, né, que traz muito do coração do torcedor, né? Como que isso vai acontecer, essa aflição, né? É o quanto isso não tem só impacto nos clubes, mas também na seleção brasileira, né? A gente vem aqui num ano de Copa do Mundo, e quando você fala desses investimentos que vão ser direcionados agora, a gente tem duas Copas do Mundo importantes, a 26 e 27, a feminina, e a gente vê um mecanismo aí sendo desenvolvido direcionando investimentos para a base e para o futebol feminino, né? Como que você vê esse desenvolvimento desses dois pilares que às vezes ele, vou usar uma palavra um pouco mais pesada aqui, sucateado ou até mesmo colocado em segundo plano? Como que você vê em cima desse novo contexto? Perfeito, perfeito. Bom, em primeiro lugar, assim, para deixar muito claro, né? Eu acho que aqui é um pouco o meu lugar, né, de debate, é a minha casa aqui, né? Então, uma coisa que eu tenho muito, deixando o lado do torcedor de lado, eu falo para todo mundo que eu torço para o Flamengo, mas hoje as redes sociais elas são tóxicas, né? Eu brinco que é uma vocação de quem gosta de apanhar, né? Porque eu vou lá, publico e muita gente confunde. Mas duas coisas são essenciais. Primeiro, o clubismo seria deixar as coisas como estão e não falar nada. Ah, eu sou flamenguista, então, pô, se o Botafogo se estrepar, melhor para mim, né? Se o Vasco se der mal, melhor para mim. Mas o grande brilhantismo nós aqui somos torcedores apaixonados, temos relação pessoal fora daqui do programa. Que delícia que é ter um debate de Flamengo e Palmeiras, né? Brincava com você até antes da final, olha, não sei se algum dos dois vai ganhar os dois campeonatos, mas eu espero que não. Por quê? Porque vai parecer terra arrasada quando não é. Perder rico é melhor que perder pobre. Por quê? Porque ano que vem você vai estar lá de novo. Então a brincadeira, é até uma brincadeira que você não zoa tanto o amigo, porque você sabe que amanhã pode vir depois, né? Thiago Salomão, me espere que eu vou me vingar de você esse ano inteiro. Mandou abraço do Daverson, fez tudo lá, mas brincadeiras à parte, voltando aqui para a análise, cara, e outra coisa, assim, a gente se apaixona, pelo menos no meu papel aqui de analista, eu me apaixono por projetos. Cara, eu sou apaixonado pelo projeto do Bahia, sou apaixonado pelo projeto do Palmeiras, e eu não uso nem verde, de tão rival que eu vejo o Palmeiras. Mas são bons projetos, eles precisam ser comentados e falados. Quando você olha o projeto do Bragantino, ele precisa ser elogiado. E se o projeto do Bragantino for mal, eu vou falar depois, olha, agora, a partir desse momento, o projeto está mal. O Cruzeiro começou mal ano passado, no meio do ano, mal que eu digo assim, gastando como se não houvesse amanhã, no meio do ano fez uma janela conservadora, eu falei, olha, que tem análise nossa aqui, né? Porque que legal do Cruzeiro, porque ele viu que está ainda muito distante, não adianta pegar um substituto para o Fagner, sair gastando um dinheirão e depois ficar com o rabo solto que ele está aí do Gabigol, custando os tubos, né? Então, assim, será que o Gerson é esse cara? Pô, beleza, é esse cara. Então, ok, eu critiquei. Ontem saiu uma notícia do Cruzeiro falando que agora o clube vai focar nas vendas. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Isso é o quê? O clube buscando uma autossuficiência. O Bahia, ele fecha com prejuízo, mas a receita dele está aumentando e ele está fazendo um centro de treinamento para a base que vai ser o melhor da América Latina. Ele tem jogadores jovens, ele tem um projeto, ele pagou Alavancando patrocínio, buscando novos mecanismos para monetizar melhor sócio torcedor, bilheteria, total. 30 para 76 mil sócios torcedores, pode aumentar ainda mais, eficiência de gestão de estádio. Então, gente, a gente não precisa abraçar aqui nos times. E se o Flamengo tiver mal, como estava na virada do ano, sem caixa, que é justamente o que o Palmeiras vai passar esse ano, nós temos que falar. Então, hoje o Palmeiras está endividado? Não, mas o Palmeiras ele consumiu um caixa muito grande no ano de 2025. Isso provavelmente vai ficar apontado. Se eu tenho ali 780 milhões de aquisição de atleta, se você pegar aí o que você tem para esse tipo de aquisição, se você botar ali um gross-up, né, uma gordurinha entre tributos, intermediação de atletas e até luvas diluídas, gente, esse valor ele vai bater 1 bilhão, né? Palmeiras tinha? Tinha. Só que o Palmeiras não tem esse ano de novo.
Então eu vejo lá os caras reclamando, eu falo, cara, o Palmeiras está fazendo certo. E até por uma diversificação de portfólio, né? Que eu acho que quando a gente fala de Palmeiras é um time muito que monetiza via receitas não recorrentes. Você tem uma safra que talvez não corresponde ao apetite do mercado, ou até mesmo novas externalidades aí que acabam aparecendo, o Palmeiras acaba penando. Acho que trazendo uma provocação em cima de tudo isso que você trouxe de Bahia, né, principalmente aqui, é o quanto o Palmeiras consegue, tem feito muito isso com produtos diferentes de sócio-torcedor, né, estruturação de novos modelos de monetização ali com os seus fãs, mas como ele pode depender um pouco menos do campo e sim fazer um pouco do que o Flamengo tem feito ali, a gente vai falar um pouco dos clubes ali, que o BAP traz essa máquina de monetização, né, com novos negócios, camisa, etc. E uma das resoluções que eu me prometi foi falar menos de Flamengo e Palmeiras aqui, mas vamos olhar aqui duas situações importantes, tá? Eu vou botar num bloco aqui o Palmeiras e no outro bloco São Paulo e Corinthians. São Paulo vivendo uma crise política que tende a acentuar um eventual déficit de caixa, né? Deve vir aí um rombo estratosférico, e o Corinthians já num processo mais avançado de convulsão política e econômica, né? Mas os três clubes atualmente, o Santos também posso botar aqui no grupo de São Paulo e Corinthians, os três clubes, os quatro clubes, eles estão com problema de fluxo de caixa, eles estão com fluxo de caixa pressionado. O Palmeiras, porque ele tem dívidas a vencer. Então, o Palmeiras se comprometeu com várias aquisições de rejuvenescimento de elenco, que agora o clube vai ter que ali, o caixa está apertado. O Flamengo passou por isso na virada do ano. Fica apertado, você precisa ter uma gordurinha, vender um jogador. Aí é a hora que o mercado, ele sabe, né? Então o mercado viu que o Palmeiras tá com caixa mais pressionado. Talvez ele não queira pagar 45 milhões de euros no Alan, ele sabe que talvez por 30 o Palmeiras vai ter que vender. Então, o Palmeiras está ali segurando, tentando achar uma solução criativa, né? Quando se desfaz de um Facundo, talvez seja pensando até nisso, né? Olha, deixa pelo menos aqui no primeiro semestre eu já dou um fôlegozinho melhor. Quando dá visibilidade para alguns jogadores para tentar vender, né? O Luigi, o Riquelme, que tem potencial de venda para uma Ucrânia ou até mesmo uma Rússia, um mercado emergente, talvez que liga menos para essa oportunidade de espremer o clube, né? Cara, puta, perfeito. Um Luigi e um Riquelme, eles não podem não ser o Endrick ou o Estevão, mas eles juntos podem ser quase um Endrick ou quase um Estevão. Então você faz a venda, né? Então, esse tipo de criatividade de mercado, ele é essencial pro Palmeiras nesse momento. E aí, quando você joga para o segundo bloco, são os clubes que estão com o mesmo problema de pressão de caixa, só que por dívida vencida. E aí é a hora que você começa a doer, porque você não reforça campo, você perde competitividade e você automaticamente gera um caos político, né? Então, mas hoje você preferia estar em qual das situações, né? E aí talvez a responsabilidade, e eu espero que o Palmeiras esteja fazendo isso, que é você não se emocionar, não tentar dar um passo maior que a perna, para justamente você não sair desse a vencer para vencidas e começar a se enrolar. Mas aí um ponto de dúvida que eu tenho para você aqui nessa linha dos clubes que estão na outra polaridade aqui, né? Acho que tem essas dívidas já vencidas, como você colocou, né? Que já está ali com o relógio cronômetro ali rodando. O que esses clubes, além daqueles mecanismos que você comentou, podem fazer do ponto de vista de governança e comunicação, né? Como que ele pode trazer mais transparência para trazer para perto esses potenciais stakeholders que vão ajudar nessa reconstrução? E aí não só com os pontos que você trouxe ali de reestruturação em cima do fair play financeiro, mas aqui pegando de fato os exemplos de Corinthians, Santos, Botafogo e São Paulo, como você comentou, como que ele pode trazer aqui um pouco mais de transparência? Como que ele pode, de fato, mostrar que ele está, né? Quais são a linguagem, a comunicação, né? Porque alguns ali a gente fica um pouco em dúvida quando está remando para o lado certo. Pô, ótimo. Gostei da pergunta. Primeiro, a gente precisa fazer aqui uma divisão, né? Primeiro, o que você precisa fazer? Você precisa fazer alguma coisa, né? Então, até outro dia
tiver uma troca ali de mensagem com o Vessone, meu sonho é fazer um programa clubistas surtados, no bom sentido, né? Acho que daria uma bela resenha. Vessone, sou seu fã, te dou umas porradinhas lá no Twitter, mas é de coração. Mas, assim, vamos lá, vamos falar aqui, eu e você. Cara, o Vessone botou assim, os gols do Memphis Depay, e no final ele fala, não foi caro. E aí eu retuito ele e falo, Vessone, caro é tudo aquilo que você compra sem poder pagar. E aí talvez essa seja a questão. O Corinthians está preparado para deixar o Memphis Depay ir e talvez trazer o artilheiro da Série B para fazer 2, 3 anos ali lutando contra o descenso? Está preparado para deixar o Wagner Love ir e trazer o Val, né, do Noroeste, sei lá, o time que era da época? Então, CRB. Então, assim, esse tipo de coisa é algo que institucionalmente só funciona se você, primeiro, corta na carne, né? Se o Santos não contrata o Roleiser, não tem dinheiro, assume que não tem dinheiro para pagar o salário do Neymar naqueles moldes. Se o São Paulo não traz o Oscar, vende Michel Araújo e Nestor e traz o Lucas e o Oscar e os caras ficam a temporada inteira sem jogar porque estão lesionados e todo mundo avisou que isso ia acontecer. Então, quando você tem, primeiro, essa necessidade de fazer valer isso na sua gestão esportiva, uma vez que você opte por esse caminho mais difícil, aí vem o segundo passo. Para mim, o futebol brasileiro está muito carente, que é o problema de comunicação. Nossa comunicação está péssima. Eu fui um torcedor de Balanço no momento em que o Bandeira de Melo chegou lá no Flamengo e falou assim, gente, a partir de agora, a gente vai pegar 70 milhões de luvas aqui da Adidas e eu vou pagar CND. Não vai ter jogador. Todo mundo, meu Deus, como assim? Como é que faz isso e tal? Não, cara, se a gente não pagar, eu não tenho CND, eu não posso ter patrocínio de entes de sociedade de economia mista, eu perco credibilidade no mercado, os empréstimos ficam mais caros, porque quem vê a minha saúde financeira assim, obviamente vai me emprestar com um risco de crédito maior, então os juros vai ser maior. Então, no momento que você faz isso tudo, a comunicação ela tem que ser muito bem azeitada. Então, o Corinthians, com aquele time avassalador de 2015 lá do Tite, que por sinal até estava com o salário atrasado, hoje a gente sabe, mas na época a gente não sabia, e eu, ingênuo, abrindo lá o GE, o Lance, e olhando lá, a época o gráfico ainda era pizzazinho, né, mais tradicional, olhando lá os números, falando, nossa, pô, então em 3 anos o Flamengo já vai entrar num equilíbrio ali, num break-even de operação. Cara, o torcedor curtir esse caminho, porque aí você é palmeirense, eu sou flamenguista, eu duvido que vocês internamente na torcida de vocês, como eu sei que a do Flamengo tem, vocês não têm um mantra silencioso que é, cara, aquilo ali nunca mais. Então, o cara que entrar para comer caixa, o cara que entrar para endividar, esse cara aqui a gente vai limar, porque eu não quero voltar para aqueles tempos de novo. E eu acho que em cima de todas as reestruturações que a gente tem colocado aqui, né? Algumas até não só reestruturações, mas estruturações, vamos dizer assim, né? Times mais novos, que tinham menos problema e tal. Eu acho que tem essa comunicação muito do que é impopular e propositiva, né? Que é muito do que você colocou aqui. Eu acho que isso é importante até para os clubes comprarem, os torcedores comprarem esse barulho, que aí se for para ter esse mantra, não querer mais voltar para aquele lugar. E aqui uma dúvida até que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, dessas duas polaridades, mas envolve um segundo stakeholder aqui. Como você disse, acho que a gente combinou pouco aqui, mas vamos na tabelinha. O quanto que você acha que as ligas, quanto trazendo esse respiro de caixa ali com melhores comercializações de direito de transmissão, como que pode ser usado isso pelos clubes que têm buscado reestruturação? Né? Tem algumas ligas que trouxeram ali antecipação, o quanto que essa receita pode ajudar no respiro de alguns clubes específicos que você já estudou, trazendo um pouco desse terceiro stakeholder ali, né, que a gente falou de clubes, profissionalização do fair play financeiro, e agora as duas ligas ali fragmentadas, mas que de fato trouxeram um pouco de dinheiro para o caixa dos clubes. Eu sei que a gente teve essa briga aí do Flamengo com a Libra, muita discussão, mas assim, a gente tem 2 fatores essenciais. Primeiro é um novo bloco, né, um novo pacote, ciclo de direito de transmissão, que, portanto, ele vai de 25 até 29, e aí isso gera automaticamente uma garantia nova. Então, eu sou clube, eu estou lascado, agora eu tenho algo para oferecer
para fazer essa reestruturação. Agora, eu posso oferecer para pegar um empréstimo para pagar obrigações de curto prazo, sem uma reestruturação ampla, e aí daqui a pouco todas as minhas garantias vão estar, mais uma vez, comprometidas, ou eu posso fazer isso de uma maneira mais inteligente, envelopar isso num projeto de reestruturação de dívida, seja em qual modalidade que ela for. No segundo aspecto aqui, que é efetivamente, né, o clube pensar nisso como, como é que posso dizer assim, né, como algo novo, os clubes pode não ter sido o que todo mundo queria, mas a divisão ela aumentou nesse novo ciclo. Então, os clubes estão ganhando mais em receita. O grande problema é que esse aumento ele veio já famigerado por parte dos clubes tentando antecipar receitas, e o pessoal que ganhou menos, o que a gente observou foi um ciclo virtuoso. Porque se você olhar hoje para o direito de transmissão dentro dos balanços de Flamengo e Palmeiras, eles estão cada vez menores. Hoje o Flamengo, por exemplo, ele ganha mais em direitos, mais em patrocínio de camisa do que direito de televisão. Se tirando, né, deduzindo ali também questão de premiações, que eu gosto de fazer essa segregação. E, por outro lado, o Palmeiras ganha mais dinheiro vendendo jogador do que o direito de transmissão. Então, às vezes, a gente acaba se apegando a algumas pequenas discussões que, ao invés o pessoal cobra tanto que esses clubes cedam ainda mais nos direitos de TV, quando, na realidade, com os ganhos que eles já tiveram, eles já comprometeram tudo. Então, fica lá o cara você está defendendo o Flamengo, o Palmeiras, fala, cara, nem é isso. Com o que vocês já aumentaram, vocês já estão torrando tudo, sucateando tudo. Então, o que você traz aqui na sua visão é que os clubes mais consolidados eles têm definido novas plataformas de monetização, independente se é não recorrente ou recorrente, depende mesmo dessa direito de transmissão, e aqueles que dependem de direito de transmissão, eles acabam não conseguindo competir porque eles não têm essa outra cauda longa bem desenvolvida, licenciamento, que o Flamengo tem também buscado muito autonomia, seja patrocínio, seja a venda de jogador. Então, no final do dia, o clube que ele está atrasado, ele de fato precisa atuar independente das punições que ele vai ter, ele vai precisar para conseguir competir, que é um pouco do que a gente vê, né? Quem está lá em cima não está por acaso, né? Tem muita gente até, e aí acho que pegando um pouco desse grifo, tem muita gente que faz espanholização ou de Bundesliga, etc e tal, mas talvez isso não aconteça só por conta de externalidades negativas e sim por uma boa gestão. A gente está aqui sendo um pouco repetitivo em cima dessa questão, mas de fato tem formação de produtos, né, para você conseguir monetizar melhor e arrecadar bastante, conseguir de fato gastar o compatível, né? Cara, o seu gancho ele foi tão bom que vamos pegar aqui mais uma conversa de bastidor, né? Outro dia a gente conversava que eu tenho inveja da gestão de base do Palmeiras e você tem inveja da gestão de marketing do Flamengo, né? Conversas amistosas ali que só quem vivesse numa ligação nossa daria risada. Mas pensa assim, quando você entra no Allianz, como que você faz qualquer pagamento dentro do Allianz? O que o Avante te proporciona hoje? Uma parceria com uma fintech, certo? Certo. Perfeito. Quanto que você acha que, em termos de identificação de padrão de consumo e exploração de novas linhas de produtos, o Palmeiras consegue, com base nesse ecossistema de dados unificado, mais inteligência artificial, para um produto que já está ali dentro do estádio? O céu é o limite. Então, na hora que roubarem mais uma fatia, roubarem não, né? Mas que a gente distribuir mais uma fatia do direito de televisão do Palmeiras e do Flamengo, os caras vão estar lucrando com uma nova linha que ninguém está fazendo. O Flamengo, ele tem números cavalares de match day, e aí no meio do ano passado vem a notícia que o Flamengo e o Fluminense otimizaram 60% da lucratividade do Maracanã. Cara, é absurdo. Então, aí é mais uma linha, mais uma coisa, e aí os clubes vão abrindo. E aí, Kim, vou falar decoração, porque eu já fiz essa estimativa, é uma estimativa, obviamente, mas analisando o relatório Convocados. O relatório Convocados é como se fosse um pet para mim, né? Eu durmo com ele ali, ele é meu livro de cabeceira. Eu tenho ele cadernado todos os anos. Então, às vezes eu fico ali olhando antes de dormir, dando uma pincelada, putz, o que tem de legal aqui que eu estou deixando passar? Gente,
para que a gente tenha uma noção, a gente tem hoje, em termos de futebol brasileiro, né, de expoente, em receitas, pelo menos 7 times teriam todas as condições de terem faturamento acima de 1 bilhão. Hoje só 2 têm. Então, se você pegar, com certeza, tá? São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, esses 4 com certeza. Dupla Grenal, dupla Mineira, poderiam também, mais Fluminense e Vasco. Então, esses 10 times, se você... que você precisaria ver que ano que vendeu o jogador, que não vendeu o jogador, mas todos esses 10, organicamente, têm todas as condições de fazer uma receita acima dos 700 milhões de reais. O Santos é uma dúvida, porque também é um clube que vende muito bem e tal, nem quero entrar muito nesse detalhe, mas acredito que também. Então, olha como você tem 2 clubes que a gente fala aqui, que são os nobres, mas esse clube era para estar muito maior. E se os clubes não fizerem isso, hoje um Bahia já entra em condições muito mais fortes competitivamente do que, por exemplo, um Vasco. E pegando um gancho nessa linha, quando a gente fala de potencial de receita, como você colocou, né, esse clube, clube dos clubes acima de 700 milhões, né? Acho que uma questão que tem se debatido muito na mídia e que todos os clubes se apoiaram nessa, vamos dizer assim, nessa feature, ou para alguns nessa muleta, foram as casas de aposta. Né? Acho que, de fato, as casas de aposta vieram muito como esse mecanismo, né, para ajudar os clubes. Né? Acho que durante muito tempo ele se acomodou disso. Quando as casas de apostas amadurecem as operações aqui, estão num outro momento ali, né, num segundo passo, a gente vê ali, como se comentou no início do nosso programa, alguns clubes que estão até nesse clube que você comentou aí dos mais 700 milhões, perdendo seu patrocínio de casa de aposta, começando o campeonato sem patrocínio master, que no final, hoje é uma das grandes linhas de receita do time blockbuster, vamos colocar ali, né, o Flamengo, né? E aí eu queria até colocar aqui um ponto de dúvida para você, que vem acompanhando muito isso, o porquê você acha que as casas de apostas hoje elas têm deixado alguns clubes? Qual que é o momento dela? Né? Acho que eu tenho uma opinião aqui minha, depois eu quero debater um pouco com você nessa reta final de programa, mas como que você vê isso? Por que você acha que tem acontecido isso? É uma bolha, não é uma bolha? Como que você vê? Perfeito. Cara, assim, né, quando a gente toca empresa, a minha empresa, a sua empresa, qualquer empresa, você tem elementos, né, de ordem que estão ao seu alcance, né, que são de microgerenciamento, mas também tem uma questão de macrogerenciamento. O que é o macrogerenciamento? São fatores externos que impactam no seu negócio. E cabe a você entender esses fatores externos. Hoje não, né? Há 2 anos o mercado já vem por um processo de bets de regulamentação e fiscalização. Isso naturalmente pegou uma série de empresas que não é que eram empresas ilegais, mas que eram empresas. Lembra quando a gente falou da agência reguladora? Empresas que não eram 100% adequadas àquela regulamentação, mas que tinham licença de operação. Conforme, eu brinco que o esportes é meu MBA da vida, né? O episódio com o Gui Figueiredo, da Betano, ele é muito explicativo nesse sentido. Está havendo uma consolidação do mercado. Então, as empresas que são multinacionais, que já estão acostumadas a apresentarem essa documentação, propor, né, para os órgãos reguladores adequações, que continuam conseguindo operar normalmente, essas empresas elas estão se consolidando no mercado e estão deixando o custo de manutenção muito pesado para as bets menores. E essas bets menores, além de tudo, elas têm um aumento de carga tributária cavalar. Né? Então, tem um case aí que acho que vale muito a pena para todo mundo estudar, que é o do Uber. Né? O Uber, imagina, ele não contrata o motorista, ele não paga a gasolina, mas o Uber ele tem uma margem muito apertada. Por quê? O custo regulatório do Uber é gigantesco. A adequação do Uber regulatório em cada país, todos os desdobramentos, dados, o consumo, usuário, proteção, uma série de compliance, tudo que o Uber tem que fazer é quase que um banco, praticamente. Então, quando você olha esse cenário, as bets pequenas elas estão sendo sufocadas e a tendência aqui no mercado, você tem aí uma consolidação. E aí, quando você olha para o futebol,
essa consolidação ela já vinha sendo especulada há 1 ano e meio, mas o futebol ele vive como se não houvesse amanhã. É um dependente químico, né, o nosso futebol brasileiro. Então, ele sabia que ele não podia beber, mas ele passa na frente do bar e acaba se emocionando e entra, né? Então, no final, o que aconteceu desculpa até a gente passar a palavra para você, mas o que aconteceu é que os clubes aumentaram os salários, a folha, fizeram contratos de longo prazo e agora eles vão sofrer esse período de desinvestimento. O Gui Figueiredo ele é muito claro, ele fala, olha, em 2025 já teve um enxugamento, é que como a Betano bateu o recorde de aporte no Flamengo, a gente não vai olhar esse número tão vívido quanto ele é. É um outlier, né? É um outlier. É um outlier até pela marca e pela comercialização. Acho que é muito legal a sua visão regulatória, do custo regulatório, até porque o case do Uber, muito interessante o ponto que você trouxe, essas bettings que têm se consolidado, elas têm escala, né? O que você comentou. Então, para ela, se tem alguma região que hoje está dando resultado negativo, em algum momento ela vai se equalizar e alguma outra região vai compensar isso, né? Eu acho que um ponto que eu queria agregar aqui à sua análise, que foi brilhante, né? É que eu também acho que tem uma questão super importante que falta para o clube nessa linha que você trouxe, fazendo uma analogia com a saúde, quase o clube é um diabético, vamos dizer assim, ele come doce e depois ele vê como vai acontecer ali, né? Ele não quer nem saber, ele vai se esbaldar. Eu acho que falta um pouco das frentes de negócio dos clubes entender o quanto que o fornecedor ou o cliente dele ganha de receita para ele fazer essa cobrança, né? Então acho que isso é super importante, né? Até quando a gente fala sobre direitos de transmissões, hoje as grandes ligas, né, NFL, NBA, etc., ela sabe de fato quando o broadcast vai monetizar com ela, por isso que ela cobra aquilo, que é o potencial e o custo o potencial de oportunidade que tem ali na mesa para ela de fato cobrar pelo produto dela, né? Eu acho que isso é muito importante sempre os clubes terem isso mapeado para não acontecer o que aconteceu, que tem muitos que definem como bolha, mas talvez eu não vejo como bolha, né? Ali a gente já viu esse movimento com a Caixa, que tinha a clássica propaganda dos poupançudos, né? Que muitos clubes ali conseguiram surfar essa onda por ter a certidão negativa em dia e outros não, né? A gente viu isso das gigantes da tecnologia aportando dinheiro aqui, Samsung e LG naquele momento, e até a própria Coca-Cola nos anos 80 fazendo esse movimento e depois saindo. Eu acho que tem uma questão aqui que é super importante os clubes começarem a ganhar conscientização, que você traz ali no seu discurso do Palmeiras, o produto, né? Você faz um produto legal, o consumidor ele vai se conectar, ele vai vir, né? Ele é um consumidor leal, ele advoga para o produto. E eu acho que falta os clubes trazerem isso para as bettings. Então, trazer os resultados, trazer conversão. Eu acho que enquanto foi uma plataforma de awareness, para a betting fazia sentido, que você colocou, né? Chegar naquele início ali, ter awareness, falar com uma plataforma nacional, independente se estava convertendo ou não. Quando essas grandes casas elas sentam ali no Brasil, elas estão ok regulatoriamente, como você coloca, elas conversam com outras plataformas de comunicação como o Big Brother, se conecta com outras plataformas como a Globo, que também são nacionais, e traz esses resultados em alguns momentos ali de conversão, ou até mesmo de entendimento de consumer insight, com quem eu falo, porque eu falo, quando eu falo, e coloca 24/7, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Gui Figueiredo, como se colocou, e até mesmo o Sporting Bet com o Antônio Forjaz aqui, né? Esses players hoje eles estão não só no futebol, eles estão no Big Brother, né? Como a Betano fazendo o seu case. Então, acho que para a gente começar a converter esse custo-benefício, como você colocou, né? Que é uma operação cara, e esses grandes players sabem, eu acho que falta o clube ele ser essa plataforma de mídia. O clube deixa de ser só uma plataforma de jogo, mas como alguns gestores de futebol têm começado a falar hoje, ela passa a ser uma plataforma de relacionamento, né? Eu tô com o meu torcedor hoje, amanhã e para sempre, né? Um dia sim, um dia também. Então, acho que falta o clube entender isso, né? Fazer pós-venda, trazer... Que aí você começa a conversar com plataformas que estão acostumadas com isso, que elas precisam de ter retorno na veia, rentabilidade, e volta um pouco do que a gente fala, né? De atuar no ambiente regulatório. Acho que ele me estendi um pouco mais, mas aqui falando um pouco mais de produto, né? Eu acho que produto é importante estar preparado para receber esses grandes players do mercado. Que aí não vai ser só a Bet. Aí vai vir empresa de tecnologia, aí vai vir automotiva, aí vai vir os carros elétricos. Aí não vai mais ter bolha em cima, vão ter ondas de monetização em cima daquele produto que quer converter com essa base apaixonada pelo clube. Pô, me dá o quentinho no coração, porque é isso. A gente não tem só analista financeiro aqui, a gente tem analista
de marketing. Então, estamos ouvindo uma autoridade aqui, né? Então, eu concordo 100%. E aí aqui, assim, até como leigo nessa área, eu te devolvo uma pergunta. Você acha realmente que, vamos lá, quando a gente ligava a televisão há 15 anos atrás, você tinha uma série de propagandas de empréstimos consignados. Passou essa bolha, tá? Ainda assim, a Crefisa associou sua marca ao Palmeiras. Quem você acha que ganhou no final da relação? A Crefisa ou o Palmeiras? Para mim, muito claramente, a Crefisa. A Crefisa passou a ser conhecida nacionalmente. Então, é um exemplo como talvez um clube tenha que se preparar e mostrar para uma Bet, falando, olha, eu sei que o mercado está em consolidação, mas se você agregar a sua marca ao meu clube, o índice de projeção de produtos que a gente oferece, de capilaridade, vai ser tão grande que esse case aqui ele vai ser contra mercado. Então, esse tipo de coisa é muito legal, né? E eu acho que ser parceiro, né? Eu acho que quando a gente fala de uma bet, igual uma Crefisa também, que precisa de resultado na veia, né? Como você colocou, acho que o Palmeiras foi super importante, como você disse, para a consolidação da Crefisa, né? Eu acho que a Crefisa, ela passa a ser ela deixa de ser uma empresa quase meio que B2B2C e ela vira de fato B2C, ela está ali, né? De fato, aos olhos dos telespectadores, acho que até o storytelling ali, né, é importante para ela, fala bem, fala mal, falem de mim. Mas eu acho que no caso das bets, pegando um ponto aqui da sua deixa, eu acho que o clube tem que se preparar para o mecanismo tecnológico. Ter uma base unificada, para de fato você não explorar só a interação com o seu torcedor na camisa, na experiência, naquele momento com o torcedor que está próximo. A gente sabe que o torcedor ele consome 24/7 daquele produto. Então, quanto você consegue, de fato, traduzir isso em comunicação via N outras plataformas, onde você vai estar ali, você só vai conseguir colocar isso de pé se você tiver um banco de dados unificado, onde você está monitorando todas as interações dos seus torcedores ali e, de fato, comunicando essa parceria em todos os momentos daquela jornada. Então, acho que isso faz parte de uma atualização que essa bet ou esse parceiro, como a gente colocou, high-end, que vai vir aqui preencher e pode estar como patrocinador master, ou não necessariamente estar com master, mas colocando mais dinheiro possível, ele já está bebendo dessa fonte na Europa ou nos Estados Unidos e ele quer ver aqui como uma consolidação de produto. E eu acho que isso está super em linha. Acho que tem alguns clubes que têm feito esse movimento, a gente vê grandes surpresas no mercado acontecendo. Então, acho que é natural, mas acho que os clubes têm que se preparar para isso, para não ter sustos. Pô, essa visão também sua, eu acho que ela é essencial, até para a gente também não ficar aqui falando de número, e também potencial de novas receitas, né? Então, tem a questão do incentivo tecnológico, né? E isso é muito natural, e geralmente, né, tem um ditado que eu gosto bastante, que é bebe água boa quem chega primeiro, né? Então, eu acho Exato. que você concorda em gênero, número e grau, digamos assim. Muito bom. Acho que hoje deu para a gente explorar de fato todas as frentes, como você colocou, né? Seja regulatória, seja de números, ou seja de negócio. Pô, com certeza, cara. E assim, né? Temos um Brasileirão aí começando também em janeiro, né? Acho que vale a pena a gente falar, como a gente fala da indústria aqui, não só das finanças, é uma nova forma de se adequar ao calendário brasileiro, né? Então, por exemplo, na primeira rodada, nem Flamengo nem Palmeiras estrearam com vitória. Isso já mostra que são clubes que voltaram de férias, ainda estão retomando o ritmo e que, dentro da inteligência do marketing vender algo melhor e ganhar mais dinheiro, do departamento de finanças fazer tudo certo, departamento de base, também tem a bola entrando ali, né? Ainda é um esporte com 11 contra 11. Então... O improvável, isso é muito legal que é para a brasileira, né? O improvável sempre está presente, rodada a rodada, e que continue assim. Perfeito. E aí, assim, né? Eu vou deixar aqui meu último destaque negativo, mas, assim, infelizmente, mais uma vez, a gente começando o ano com um clube com uma incerteza muito grande, como o Botafogo, né? Assim, sabidamente, a torcida que eu tenho maior dificuldade de comunicação, porque eu também, às vezes, fico um pouco rancoroso, falo, pô, vocês estão vendo? Vocês estão falando aí? Acho que a gente precisa afinar um pouco essa comunicação, faço uma meia-culpa aqui, mas olhando assim, né? É um clube que está em transfer ban,
que numa nota oficial, na virada do ano, promete a eliminação do Transferban, não o faz, né? Tem tudo para caminhar aí para um déficit operacional severo, né? Então, estou muito preocupado e espero que não tenhamos aí o primeiro caso aí de um clube entrando em default em plena temporada, mas salvo algum aporte extraordinário, a situação do clube está muito preocupante e como interessados aqui diretos, eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso. É o nosso trabalho aqui também, né? Então, a gente vai olhar isso com muito carinho aí e o resto, com certeza, a gente vai ter tempo para falar com mais calma. Com certeza, com certeza. Bom, então vamos encerrar esse episódio aqui. Quinho, sempre um prazer, meu amigão prazer de vida aí, bater essa bola com você. Sempre muito gostosa a nossa troca aqui, meu queridíssimo amigo. Deixo um excelente agradecimento para todos vocês que ficaram até aqui, até o fim. Mais uma vez, sininho, inscrição, notificação, comentem, me chamem de clubista, fiquem super à vontade. Não deixem de chamar o Pedrão de chinelinho e o Salomão de estrelinha, porque eles só querem entrevistar o Djalminha e o proletariado está aqui fazendo isso com o maior prazer, com o maior carinho, a maior dedicação. A todos vocês, um grande abraço. Terminamos aqui o episódio 81. A toda a nossa equipe, muito obrigado. Um beijo e vamos!